Por que eu chamo de um guia honesto? Até brinco que minha família... Meu marido não teve coragem de ler ainda, ele está em processo. Porque eu quis contar a história como ela era. Então, eu falo um guia honesto porque eu fui, na verdade, para eu chegar e poder contar, eu fui contando como foi todo o processo. Com as alegrias, com as tristezas, com a parte, eu brinco, a financeira de quem vai fazer um tratamento que é puxada. Então, como eu cheguei nas contas, o que aconteceu. Então, eu trouxe essa questão por conta disso. Então, eu fui mais uma dessas que adiou a maternidade. Eu achava que tudo bem, tudo ia. Tem o plano de saúde. Com você foi muito por causa do trabalho, você acha? Sim, praticamente trabalho. Assim, teve alguns outros projetos, mas assim, eu sempre fui muito workaholic. Eu falei, eu sempre quis alcançar uma série de coisas e o trabalho me permitiu. Tá bom. E aí você sempre acha, eu falo que mais um ano. Agora... Mas você era casada jovem ou não também? Não, eu mais ou menos, né? Eu tive um primeiro relacionamento que não vingou, aí o segundo eu já estava com quase 30, então já poderia ter tido filhos. Hoje em dia é jovem, né? Sim, hoje em dia é jovem. Mas, por exemplo, eu era casada, o nome do Desculpa, eu atrasei vem por quê, né? Eu era casada há uma década, tinha feito 10 anos de casada, e eu fui a última das minhas amigas a ter filhos. Então, a gente começa, todo mundo conhece aquela fase, a fase dos casamentos, a fase das formaturas, a fase dos batizados, e chegou a fase dos chás de bebê, visita bebê em maternidade, e foi indo, né? Todas as amigas tendo, amigas de trabalho, amigas da escola, amigas de não sei o quê. E cadê? E vocês, hein? Aí começava a convidar pra festa de criança. Falei, gente, que é a coisa pior que você convidar pra festa de criança sem ter criança? Tirando a comida, às vezes os homens que gostam da parte dos games e tal, é uma treva, porque assim, você tá totalmente deslocado daquilo. Total. E aí eu falei, eu tinha vontade de tatuar na minha testa. Desculpa, eu atrasei. Por quê? Porque socialmente parece que é feio você não ter filhos. E é o pior, porque eu conheço amigos que não querem ter, e eles falam, gente, por que não? Eu não posso ter filhos. A gente tá em paz de não ter filhos. Então, eu falava, eu tinha vontade de colocar, olha, desculpa, eu atrasei pro rolê, eu não sei se eu quero ter filhos, eu não tenho ainda e tá tudo certo. Então, acho que é meio que uma piada isso com a questão dessa cobrança social acerca de filhos. E as pessoas achavam, o quê? 10 anos de casado? E aí vinha assim, desde esse até, vocês têm problema? Que aí eu falei que também é uma coisa bonita de falar assim, que eu falo, gente, e depois que eu passei por tudo que eu passei, eu falo, gente, pelo amor de Deus, jamais faço esse tipo de pergunta. Vocês não fazem ideia de, quando vocês chamam, entre aspas, de problema, vocês não sabem o que pode estar rolando por trás, sabe? E, enfim, então, aí vem essa história, eu desculpa, atrasei, que todo mundo diz, mas o que tem a ver? Né? A pessoa, mas atrasou a menstruação? Eu falei, não, desculpa, atrasei pra sociedade, porque realmente as pessoas começam a ver, você passou dos 30. E aí, quando você começa a ter uma condição econômica legal, as pessoas ficam te julgando, tipo, não, mas por que você não quer ter filho agora? Mas só pensa em trabalho. Não, porque vai passar a carreira, o filho não vai ter filho. Vai se arrepender. Aquela coisa, não, tem aquela clássica, né? Que eu acho que eu também acho uma morte horrível, gente. Quem vai cuidar de você quando você ficar velho? Eu falei, ninguém, porque ninguém tem essa obrigação, gente. Tá aí um monte de lar muito legal, tá aí um monte de tecnologia. E depois, quando tem um filho só, fala assim, ó, é bom ter mais um pra ajudar a cuidar de você quando você for mais velho. Não vai ficar sozinho. Ou que nem eu que tive os dois muito perto, tá louca, 2 crianças, quase 2 recém-nascidos juntos. Pra humanidade nunca tá bom. Nunca. É da natureza do ser humano opinar. Ele não consegue não opinar. E quando vem essa questão de maternidade, aí vem, gente, a maternidade, eu falo que ela abriu um portal, que eu falo que até essa é uma pessoa do bueiro opinando, assim. As pessoas você nunca viu. Eu falo, pessoas pra pôr a mão na sua barriga, pessoas pra te questionar quando você tá andando com a criança. Eu falei, é incrível. Ser mãe, eu falo, é um imã atrator de conselhos. E eu diria que a grande maioria não são úteis, mas isso fica para um outro podcast, porque isso dá um só disso. Mas a questão da maternidade. Então, eu acabei... tinha N projetos, mas acho que a carreira foi um que me empurrou. E aí, quando eu empreendi, e aí eu percebi que realmente era minha vibe, que eu realmente ia ficar com a empresa começou a pegar tração e tal. Aí, meu marido, que é meu sócio também, a gente se olhou e falou, poxa... E aí, né? Podíamos ter filho, né? E a gente também, na santa inocência, eu estava aí com 36 para 37, achou que beleza, vou lá fez um check-up ele, beleza, fiz meu check-up legal. Pronto. Acabou, né? Então, ginecologista obstetra no medicinato, falou, teus exames estão ok, eu lá, beleza. Aí, realmente, 6 meses depois eu engravidei, falei, nossa, que legal. E aí começou o problema. Eu engravidei, e aí eu tive uma gravidez complexa, que acabou culminando numa perda gestacional. Putz. Nesse meio de caminho, a minha obstetra, que estava tudo bem, me largou no meio
do negócio. Eu acabei caindo no colo do Dr. Bruno, que é a pessoa que fez o Parto das Minhas Crianças, que eu menciono ele no livro também. E aí, quando ele tentou aí com os colegas, a gente fez tudo possível para tentar manter a gestação, que não vingou. E aí eu lembro que quando eu estava na fossa, tal, ele até foi muito honesto e falou, olha, eu também perdi uma gestação com a minha esposa, é muito complicado. Conversou com meu marido sobre o que o homem poderia fazer para ajudar, porque é um fardo complicado para o casal, mas para a mulher, eu falo, eu acho que é uma das piores sensações que eu tive na vida. Quanto tempo de gestação você estava? Eu estava entrando na época na 6ª semana. Tá. A outra gestação que eu perdi foi um pouquinho mais avançada, mas aí eu conto um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, aí eu me sentindo a pior pessoa, porque eu falei, o que acontece? Quando você perde uma gestação, você acha que o dia que você dormiu menos, aquele café preto que você tomou, aquele almoço que você atrasou, tudo você acha que foi aquilo. Você tem que eleger um culpado. Aí ele conversou comigo, que foi uma coisa que me chocou e também ninguém tinha conversado isso comigo. Ele falou, olha, Estela, dependendo da idade, 1 entre 4 mulheres, numa estatística, pode vir a perder uma gestação. Pode não vingar ou pode ter contratempos nessa gestação. À medida que você vai se tornando mais velha e você que passou dos 35 anos, isso fica cada vez maior, esse número. Então, assim, não é que, puxa, que legal que você perdeu, mas era esperado. E eu falei, pô, doutor, mas ninguém fala sobre isso. E aí eu fiquei mal pra cacete e tal. E nessa época, eu externei isso. Falei um dia numa rede social, falei, gente, eu tô meio sumida, eu não quis ir a alguns eventos sociais, me afastei aí um tempinho da empresa. E aí, qual foi o primeiro choque? O tanto de pessoas, amigas, que me mandaram inbox, e até conhecidas, pessoas que nem tinham tanta intimidade, falaram, nossa, eu também perdi, nossa, eu perdi, nossa, eu tô passando, tô me tratando com terapia, porque para mim tá complicado. Eu falei, gente, mas como tanta gente perdeu e não fala, né? As pessoas, nossa, que coragem você falar sobre isso. Aí teve gente que falou pra mim, ainda bem que você é dona da empresa, porque no trabalho é complicado, eu não tive coragem, eu pedi uma outra licença. E é bem comum, muitas meninas pedem licença de uma outra coisa. Até esse final de semana, no evento que eu trouxe o meu fertilizador, o Dr. Geraldo, ele falou que é muito comum, tanto fertilização in vitro quanto abortamento, as meninas pedem que o médico não põe no atestado o que é, porque elas têm medo do impacto que vai ter no trabalho delas. Pra você ver, olha, e não sou eu falando, é um médico com 30 anos de mercado, o cara sabe o que ele tá falando. Então você veja que ainda é uma coisa, é muito tabu. E aí, depois dessa perda, eu pirei. Falei, gente, como que pode, gente? Ninguém me falou. Mas aí, eu fiz o check-up e tudo mais, segui aí com o Dr. Bruno e tal, e aí o tempo foi passando e eu não engravidava de novo, Aí tava para dar 1 ano, ele falou, Estela, veja bem, você já vai estar com 37. Aí ele falou, a gente não pode esperar. Ele falou, não adianta eu ficar dando paliativos aqui para você e a gente não chegar lá. Ele falou, eu vou te encaminhar para um fertileuta. Tá. Nisso, eu acompanhava, eu já estava, quando eu comecei a demorar para engravidar, eu já estava procurando, tal, falando, gente... E aí, um dos que eu segui era um amigo pessoal dele, ele falou, olha, conheço, tal. E falei, é o mesmo estilo que você, eu gosto de um médico mais pragmático, tal, Então, eu comecei a passar com o Dr. Geraldo, que eu falei que eu conto um pouco dele no livro, ele tem me acompanhado em alguns eventos até para falar dessa questão de conscientização. E vamos lá, né? Vamos lá ver o tal do tratamento. Aí, ele fez uma série de exames que foi, espera, doutor, não é possível... que eu passei no ginecologista a vida inteira e ninguém olhou. Então, a primeira coisa que ele quis olhar comigo era a minha reserva ovariana, que é uma coisa que qualquer mulher pode fazer. É um exame que, infelizmente, Plano e SUS não cobre, se eu não me engano, mas, assim, é um exame que vale, não é um exame absurdamente caro, dá para parcelar e tal, que vale saber que eu falei como se fosse um seguro para a mulher. Porque você tem noção do quanto você pode postergar a maternidade. Tem mulher que tem menopausa precoce, tem mulher que tem, que nem eu, felizmente, eu tinha uma boa reserva ovariana, então... eu respondi bem ao tratamento. Tem mulher que quando chega ali, ele já tem que pensar em estratégias, em casos que até a menina já tem que pensar em ovodoação de cara, porque ela tem uma reserva praticamente nula. E a gente não... E tem uma idade certa ou aconselhável fazer esse exame, não? Obviamente, eu não sou médica e tal, mas assim, você pode fazer desde super jovem. Inclusive, o meu médico, o Dr. Geraldo Caldeira, ele tem 2 filhas mulher. Ele, quando elas entraram uns 20 e poucos anos, falou, façam, meninas, porque vocês conseguem se planejar. Inclusive, uma delas é médica, trabalha com ele e tal. E ela congelou óvulos até recente, porque ela tá com 30 e pouco, falou, não sei o que eu vou fazer, ela congelou óvulos. Mas você veja, ela tinha noção de quanto ela podia esperar. Claro. E eu penso, se eu tivesse feito lá atrás, eu tinha uma noção também. A mesma coisa com congelamento de óvulos, entendeu? O ideal que você faça a partir dos 30 até os 35, óbvio, quanto antes melhor, mas normalmente, financeiramente falando, você já tá entre 30 e 35, é uma idade mais... aceitar. É caro do mesmo jeito, mas é mais aceitável. Você consegue se programar. E fala, se entre meus 30 e 35 eu tivesse me programado, tinha sido uma coisa mais tranquila de ser feita. E eu ficava como se fosse um seguro meu ali, né? Sim. E também, ninguém fala isso. Então, você fica... Quando você chega, você já perdeu o bonde, né? Mas ainda, felizmente, eu tinha uma boa reserva ovariana. Mas aí, o que ele descobriu também? Eu tinha trombofilia. Trombofilia é uma outra coisa que muitos médicos passam batido. Vocês já devem ter ouvido aquela coisa, a menina tomava anticoncepcional, teve uma trombose. Isso.
Isso é muito mais comum do que se imagina. Eu, inclusive, tomei anticoncepcional um tempão na vida. Minha irmã chegou a fazer uma cirurgia. E como depois eu descobri que tinha trombofilia, eu falei, ela olhou, ela também tem trombofilia que nem eu. Ela podia ter, inclusive, falecido numa cirurgia dessa. E também, em geral, os médicos de saúde da mulher não têm o hábito de pedir. Inclusive, quando você tem abortamentos, uma das razões pode ser trombofilia. Mas a medicina diz que você espera até 3 abortos, que chamam de aborto de repetição, para investigar isso. Gente, de novo, é um absurdo. Meu Deus.